Em um tempo em que reis iam à guerra e a coragem definia o destino das nações, havia um vale sombrio, o vale de Elá. E lá o povo de Israel tremia. Por 40 dias, uma sombra se erguia sobre eles, uma sombra de quase 3 metros de altura. Seu nome era Golias, um campeão do exército filisteu, coberto de bronze da cabeça aos pés, cuja lança parecia um eixo de tecelão. Sua voz, um trovão que abalava as montanhas, ecoava todos os dias ao amanhecer e ao entardecer. Escolhei dentre vós um homem que desça e lute comigo. Se ele vencer, seremos vossos servos. Se eu vencer, sereis nossos. Mas, em todo o exército de Israel, entre os guerreiros mais valentes e experientes, reinava o silêncio. Um silêncio de medo. Nem mesmo o rei Saul, o homem mais alto de Israel, ousava responder ao desafio. O gigante zombava, humilhava e o exército de Deus recuava, paralisado pelo terror. Eles viam um guerreiro invencível, uma montanha de músculos e metal. Eles esqueceram de olhar para cima. Enquanto isso, longe do campo de batalha, nos pastos de Belém, um jovem cuidava das ovelhas de seu pai. Seu nome era Davi. O mais novo de 8 irmãos, um rapaz ruivo, de olhar vibrante e mãos ágeis para tocar harpa. Ele não tinha a aparência de um guerreiro. Não conhecia o peso de uma armadura ou o fio de uma espada de guerra, mas conhecia o poder de um nome, o nome do Senhor dos Exércitos. Um dia, seu pai, Jessé, o envia ao acampamento para levar suprimentos a seus irmãos mais velhos e saber como eles estavam. Davi obedece. Ele chega ao vale de Elá bem no momento em que os 2 exércitos se alinham para a batalha. E então ele ouve. Ouve a mesma voz arrogante, o mesmo desafio que aterrorizava Israel há 40 dias. Mas Davi ouve algo diferente. Ele não ouve apenas uma provocação a um exército. Ele ouve um insulto direto ao Deus vivo. E uma chama se acende em seu coração. Ele se vira para os soldados ao seu redor e pergunta, indignado: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados, acostumados ao medo, apenas contam a ele sobre a recompensa que o rei prometeu a quem derrotasse o gigante. Mas Davi não se importava com riquezas ou com a filha do rei. Sua honra estava ferida porque a honra de seu Deus estava sendo pisoteada. Seu irmão mais velho, Eliabe, o repreende com raiva. Por que você desceu aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Você veio apenas para ver a batalha. Mas as palavras de Eliabe não podiam apagar o fogo que Deus havia aceso em Davi. Ele não via um gigante. Ele via um alvo. Não via um problema insuperável. Via uma oportunidade para que o nome de Deus fosse glorificado. As palavras corajosas do jovem pastor chegam aos ouvidos do rei Saul. Intrigado, ele manda chamar Davi. Imagine a cena. O rei, alto e imponente, mas com o coração cheio de medo, olha para um menino pastor, cuja única arma visível era um cajado. E Davi, com uma convicção que desafiava sua idade e sua aparência, diz ao rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, cético, tenta dissuadi-lo. Você não pode ir contra este filisteu para lutar com ele. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. É aqui que a verdadeira força de Davi é revelada. Não era força física, era a força da experiência com Deus. Davi responde: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Davi não estava contando vantagem. Ele estava apresentando seu currículo de fé. Cada batalha solitária no deserto, protegendo suas ovelhas, foi um treinamento. Deus o estava preparando em segredo para o momento em que ele teria que defender a honra de uma nação inteira. Convencido, ou talvez desesperado, Saul concorda.
E então, ele faz o que qualquer líder militar faria. Tenta equipar Davi com o melhor equipamento disponível. Ele veste Davi com sua própria armadura, um capacete de bronze e uma couraça. Mas Davi mal consegue se mover. A armadura que deveria protegê-lo apenas o atrapalhava. Aquele equipamento não era dele. Aquela não era a maneira de Deus lutar aquela batalha. E Davi toma uma decisão radical. Ele tira a armadura e diz: "Não posso andar com isto, pois não estou acostumado." Ele recusa a proteção do homem para confiar inteiramente na proteção de Deus. Ele pega seu cajado, sua bolsa de pastor e sua funda. Caminha até um ribeiro próximo e escolhe 5 pedras lisas. 5. Por quê? Talvez em sua mente prática Golias tivesse 4 irmãos, também gigantes. Davi estava pronto não apenas para a batalha do dia, mas para a guerra inteira. E então ele caminha, sozinho, em direção ao vale, em direção ao gigante. A imagem é poderosa. De um lado, um exército inteiro de soldados experientes, escondidos atrás de suas couraças, paralisados. Do outro, um menino pastor, com uma túnica simples, um cajado e 5 pedras, caminhando com um propósito divino. O silêncio no vale é total. Todos os olhos de filisteus e israelitas estão fixos naquela cena improvável. Golias o vê se aproximando e não consegue acreditar. Ele despreza Davi. Sua risada arrogante ecoa pelo vale. "Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus?" E ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Ele promete dar a carne de Davi às aves do céu e às feras do campo. A intimidação, a arma que funcionou por 40 dias, é lançada com força total sobre o jovem pastor. Mas Davi não recua. Ele não treme. Ele ergue a voz e suas palavras se tornam um dos maiores manifestos de fé de toda a Bíblia. "Tu vens a mim com espada com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão." A batalha não era mais de Davi, era do Senhor. E quando Golias se levanta e começa a lhe avançar, algo incrível acontece. Davi não espera. Ele não se defende. Ele corre. Corre em direção ao gigante. A fé não é passiva. A fé age. Enquanto corre, ele pega uma de suas pedras, a coloca na funda e começa a girá-la. O zunido da funda cortando o ar é o único som, a trilha sonora da fé em movimento. E ele a solta. A pedra voa, precisa, certeira. A física diria que foi a velocidade centrípeta. A fé sabe que foi a mão de Deus. A pequena pedra, impulsionada por uma força divina, encontra o único ponto vulnerável no gigante: a testa, logo abaixo do capacete. O impacto é seco. E então, o impossível acontece diante dos olhos de 2 exércitos. A montanha humana treme. Seus joelhos se dobram. E Golias, o invencível, o terror de Israel, cai com o rosto em terra. O gigante caiu. O silêncio é ensurdecedor por um instante, seguido pelo grito de vitória mais poderoso que Israel já dera. Davi corre, sobe sobre o gigante caído, pega a própria espada de Golias, a espada que aterrorizou uma nação, e completa a vitória. Aquele dia mudou tudo, não só para Davi, que de pastor se tornou herói nacional, mas para todos nós. Ele nos ensinou que Deus não olha a aparência, mas o coração. Que as batalhas que travamos em segredo nos preparam para as vitórias públicas, e que não importa o tamanho do gigante à nossa frente, ele nunca será maior do que o nosso Deus. A mesma fé que guiou a pedra de Davi está disponível para você hoje. Os gigantes da sua vida, o medo, a ansiedade, a dúvida, o vício, podem parecer invencíveis, mas lembre-se, do Senhor é a guerra. Obrigado por assistir.
Se esta história fortaleceu a sua fé, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias que transformam. Fique com Deus.